Esta é a história de um recipiente comum que poderia simplesmente ter ficado plantado nas prateleiras das lojas se não tivessem dado a ele uma oportunidade extraordinária para se expressar. Ele arrotou. Todo mundo gosta de falar sobre o arroto. Eu não sei se eu consigo fazê-lo arrotar. Isso acontece devido à saída do ar. É um arroto silencioso, um arroto de menininha, e não um arroto de menino. É um excelente design. É o estancamento completo do ar. Nas reuniões, quando eles foram apresentados pela primeira vez, a consultora os enchia com água até a metade e os agitava e inclinava de cima para baixo para demonstrar a vedação total e absoluta e como são bons. E isso por si só os vendia. A Tupperware Wonder Bowl, lançada em 1946, mudaria nossa visão de armazenamento de alimentos para sempre. E o slogan era: é um milagre que se conseguisse viver sem ela. Todo mundo parece ter uma história de Tupperware. Sempre que eu via minha mãe tirar o Tupperware para fazer picolés, eu sabia que era verão. Fazíamos picolés durante todo o verão em minha casa. Até hoje eu adoro isso. Os pequenos anéis onde a gente encaixava o dedo e os pequenos encaixes para os palitos. Era uma época maravilhosa. Como os recipientes não eram vendidos em lojas, a Tupperware sempre foi criativa para apresentar seu produto ao mercado. São 3 P's: o produto, as pessoas e o prazer das reuniões. E esse conceito não mudou em mais de 50 anos. Tupperware foi ideia de Earl Silas Tupper, um menino de fazenda de New Hampshire, que cresceu e se tornou um brilhante inventor com uma curiosidade insaciável por tudo, até mesmo por tampas de latas de tinta. Earl basicamente tirou a tampa de uma lata de tinta e a inverteu. E então ele desenhou um recipiente onde se poderia colocar essa tampa de lata invertida. Ele a produziu de material de polietileno macio para que tivesse uma superfície que se encaixasse perfeitamente. E assim nascia a tigela que arrotava. Esta vedação é a mais clássica que já tivemos. Entretanto, quando foi apresentado ao mercado, a tigela não vendeu. A ideia de um produto realmente impermeável e que poderia vedar coisas era completamente nova. As pessoas não conheciam nada parecido com aquilo, por isso quando você ia a uma loja e olhava para ela, não sabia o que era. Então, por que comprar? O truque era que essa tigela, com sua singular vedação, simplesmente tinha de ser demonstrada. E a pessoa que descobriu isso foi Brownie Wise, uma vendedora astuta e inteligente de outra empresa. E ela já estava vendendo caminhões de produtos em reuniões em residências. Em 1951, Earl Tupper tomou conhecimento de seu enorme sucesso e a contratou como chefe da divisão de vendas. Então eles fizeram algo revolucionário no mundo do varejo. Eles retiraram todos os produtos Tupperware das prateleiras das lojas e começaram a vendê-los apenas através de reuniões em residências. O que deu às donas de casa dos anos 50 uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Os homens estavam voltando da guerra e o que se dizia às mulheres que agora estavam acostumadas a trabalhar e que preenchiam todos os empregos em fábricas era que era hora de voltarem para casa e ficar na cozinha. Acho que para muitas delas isso não foi muito legal. Elas haviam se dispostas à oportunidade de sair para trabalhar e haviam gostado. E isso agora lhes fora tirado. Acredito que as reuniões as ajudou a preencher um grande vazio. Aquilo lhes deu a chance de trabalhar. E trabalharam mesmo. Sob a direção de Brownie Wise, sua força de vendas explodiu. As reuniões Tupperware se tornaram um fenômeno não só cultural, mas empresarial. E a chave do sucesso? A vendedora assumia agora o papel de anfitriã da reunião. Ela transformava o ato de comprar em uma diversão. Eu adoro o fato de nossa empresa conseguir realmente mudar a forma das pessoas viverem, dando-lhes a oportunidade de ter uma vida melhor, de alavancar seu potencial. 65 anos depois, a Tupperware continua forte e é vendida em mais de 100 países. O processo de fabricação começa com bolinhas de plástico transportadas para a fábrica da Tupperware em Hemingway, na Carolina do Sul. Basicamente é polipropileno, polietileno e várias resinas específicas. Cada receita ou fórmula é feita com base no que recomendamos que seja colocado na resina. Mas esse plástico não segue para o processo de produção até que passe por alguns testes muito rigorosos. O primeiro é o chamado teste SPEC, onde ele é analisado em uma mesa de luz. Procuramos contaminantes no próprio plástico e a uniformidade deles. E então eles têm de passar por outro teste desenvolvido pela Tupperware e que mede como o material retém odores. Pegamos uma amostra dos materiais e a colocamos em um recipiente de vidro. Colocamos um biscoito dentro dele e o cobrimos com papel alumínio. Depois disso, colocamos o recipiente em um forno quente, a 82 graus Celsius, por 30 minutos. E em seguida pegamos o biscoito e o provamos, para ver se houve uma transferência de odor proveniente do material.
Finalmente, o teste de viscosidade, onde o plástico é verificado em função da sua taxa de fluxo depois de derretido. Se for grosso demais, ele pode se prender às máquinas de moldagem por injeção. Todos esses testes asseguram que o plástico esteja perfeito e a tigela ainda nem sequer foi feita. A seguir, o Tupperware e seu fabricante. "65 anos depois de o Tupperware ser inventado, ele continua sendo o sistema de armazenamento de alimentos mais conhecido no mercado. Hoje ele é global, produzindo caixas bento para o Japão e embalagens de noodles para o leste asiático. A necessidade de manter os alimentos frescos é universal. Você se lembra de ficar no quintal com seu pessoal fazendo churrasco? É uma coisa familiar. Isso acontece no mundo inteiro e não só nos Estados Unidos. Você vê isso na França, na Alemanha, na Austrália. Marcamos nossa presença. Em sua fábrica na Carolina do Sul, o plástico passou por uma série de testes para garantir sua qualidade. Agora é hora de ele ser utilizado na produção. As bolinhas de plástico são misturadas com pigmentos de cor, neste caso um azul claro, para criar o que eles chamam de master batch. E então nós introduzimos um terceiro elemento. Reciclamos quaisquer rebarbas ou material recuperado e nos certificamos de que usamos todos os resíduos que geramos durante o processo de fabricação. Eles fazem um lote inicial de um número de tigelas e então usam instrumentos para medir a cor e a clareza do plástico, garantindo que tenham exatamente o matiz correto Tupperware. Através de uma série de mangueiras, o plástico é canalizado para as máquinas injetoras, a um ritmo de cerca de 37 kg por hora. Ao chegarem à máquina, eles são derretidos e depois injetados sob alta pressão em um molde fechado. Dependendo do tamanho da peça, isso leva entre 14 segundos a 1 minuto, até que as peças saiam frias e sejam então embaladas para o consumidor. Aqui, eles produzem um número fantástico de 14 mil tigelas Wondelier por dia. O molde que dá forma a cada tigela é fundamental. A Tupperware tem cerca de 10 mil moldes diferentes para todos os seus produtos no mundo todo. Nós ainda temos os moldes originais que continuam sendo produzidos hoje. E se fizermos o uso correto e cuidarmos dos moldes, eles irão durar para sempre. Mas a qualidade das tigelas está na vedação, que tem de ser feita com especificações precisas. Um minúsculo erro de cálculo pode significar a diferença entre a manutenção do frescor do alimento ou não. Se a coisa funciona, não mude. Essa vedação é provavelmente a mais clássica que temos e provavelmente é também a mais funcional. As vedações são testadas para ver como vão resistir ao calor escaldante de uma máquina de lavar louça. Se você pensar no antigo polietileno, ele tinha uma grande tendência de deformar em uma máquina de lavar louça. Por isso, trabalhamos junto a um fabricante de resinas para desenvolvermos uma fórmula específica para que, depois de passarem pela máquina de lavar louça, as vedações permanecessem planas. Depois de moldadas e resfriadas, as tigelas chegam à seção de embalagem. Esta é a primeira vez que elas são tocadas por mãos humanas. Aqui elas são verificadas visualmente, então embaladas em plástico e armazenadas para o transporte, seguindo para o próximo grupo de reunião. A tigela Wondelier vem com uma garantia vitalícia, mas a maioria nunca é devolvida. Na verdade, elas são passadas para a geração seguinte. Eu acho que muitas pessoas no mundo todo têm inúmeras memórias de infância em que há produtos Tupperware. Há uma confiança e um sentimento em torno deles, difícil de explicar. Algo como uma afeição. Há muito afeto por essa empresa. Clap along.